Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistêmico. E nós vamos dar continuidade à leitura do livro Conflito e Paz, de Bert Hellinger. Estamos na página 91, Russos e Alemães. Hoje, como leitora, teremos a Cláudia, e estamos sob a orientação do nosso querido René Schubert. E lembrando que os nossos encontros, eles acontecem todas as terças-feiras, às 20h20. Os nossos encontros são gravados e eles ficam disponíveis no canal do YouTube do Hamilton Plácido da Rosa. Para quem, de repente, vai assistir a gravação e não estiver ainda no grupo de Facebook, nós temos um grupo no Facebook que é Direito Sistêmico, Grupo de Estudos. Lá também a gente compartilha, além do link dos vídeos, outras informações, tira dúvidas, tá bom? Então, Renê, sem mais delongas, passo para você. Obrigado, Helena. É um prazer estar aqui com vocês, né? Como a Helena lembrou, né? A Dilena, ela coloca, né? Muitas vezes lá no grupo de estudos do Facebook, as referências que a gente fala aqui de filmes, de reflexões, tal. Então acaba complementando muito aqui ao nosso grupo, né? E de vez em quando, né? Eu fico meio senil, eu esqueço alguma coisa, tal. A Dilena coloca lá, né? Coloca referência direitinha, tal. Então dá para a gente realmente aprofundar os termos, né? Lógico, né? Se também acontecer de vocês perceberem alguma coisa que vocês têm uma visão diferenciada ou que vocês gostariam de contribuir com um outro pensador ou uma outra tese, o grupo de estudos ele está aí para isso, para esse debate, para essa reflexão também, né? Então, qualquer coisa, né? Procurem a Dilena, procurem a Helena, procurem o grupo de estudos de direitos sistêmicos no Facebook, que é muito antigo, onde a gente troca ideias lá. E vamos então começar esta leitura. Por favor, Cláudia. Russos e alemães. Consideração preliminar. A relação entre alemães e russos foi por um longo tempo agravada porque muitos alemães se sentiam superiores aos russos e agiam de modo correspondente. Depois passaram a temê-los, mas isso também estava frequentemente associado a um sentimento de rejeição. Por isso, a paz entre alemães e russos deve começar na medida em que os alemães respeitem os russos e lamentem a injustiça e o sofrimento que lhes causaram. Os exemplos seguintes mostram como se pode chegar a isso. Exemplo: honra aos mortos, de um curso em Salzburgo, Áustria, 2004. Observação: embora na próxima constelação o protagonista seja natural da Áustria, a dinâmica mostra que não havia diferença entre a Áustria e a Alemanha no tocante à guerra com a Rússia. Assim, Áustria significa aqui o mesmo que a Alemanha. Hellinger: ao meu lado está sentado um casal. A esposa é russa e o marido é austríaco. Para a esposa que mantém os braços estreitamente cruzados diante do peito. Você está esperando o seu terceiro filho, né? Sim. Teremos muito cuidado com você, em atenção à sua criança. Fique tranquila, tudo sairá bem. Para o grupo. Vou proceder de modo bem simples. Colocarei em cena duas pessoas. Uma delas vai representar a Rússia. Para a mulher, é um homem ou uma mulher? Mulher, uma mulher. Hellinger. Claro, a mamãe Rússia. E colocarei aqui um representante para a Áustria. Esse precisa ser um homem. Hellinger coloca frente a frente os representantes da Rússia e da Áustria. Eles se olham longamente, sem se moverem. Hellinger, depois de algum tempo, para o representante da Rússia. Diga à Áustria,
você me deve alguma coisa. Rússia, você me deve alguma coisa. O representante da Áustria se mostra lentamente... Não. O representante da Áustria se aproxima lentamente da Rússia, com passos curtos. Então, para e olha para o chão. Heringer introduz o casal, colocando a esposa atrás da Rússia e o marido atrás da Áustria. Depois de algum tempo, Heringer introduz mais duas pessoas, o pai da mulher, general russo, e um outro homem representando o marechal de campo da família do marido. A representante da Rússia recua com passos curtos. O marechal de campo cai lentamente de joelhos, inclina-se para a frente, põe as mãos sobre a cabeça e prorrompe em soluços. A mulher se afasta para trás e chora. O marechal de campo golpeia o chão com os punhos, continuando a chorar em alta voz. Sacode a cabeça, ergue-a um pouco, olha para a Rússia e apoia-se nos calcanhares. O marido faz menção de aproximar-se dele, mas não ousa. O marechal de campo se levanta, leva a mão ao peito e, continuando a chorar, aproxima-se com passos curtos do general russo. A representante da Rússia quer colocar-se por trás do general. Este se posta diante dela. O marechal de campo se aproxima um pouco mais, afasta-se um pouco para o lado, desviando-se do general, para poder olhar para a Rússia. O general também se afasta um pouco para o lado, dirige o olhar primeiro para a Rússia, depois para o marechal de campo e, finalmente, para o chão. O marechal de campo olha para trás, para o representante da Áustria e para o marido. A Áustria se posta ao lado do marechal de campo e o marido ao lado de sua mulher. O marechal de campo enlaça com um braço o representante da Áustria. Ambos, o marechal de campo e a Áustria, olham para o chão, juntamente com o general. O marechal de campo e a Áustria se inclinam profundamente. A Rússia recua um pouco mais. O general dá um passo para trás e se inclina igualmente, com o marechal de campo e a Áustria. Aparentemente, todos se inclinam diante dos mortos. O general fica de cócoras. O marechal de campo estende a mão para ele, mantendo-se profundamente inclinado. O general toma sua mão. Depois de algum tempo, se levantam. O marechal de campo respira fundo, dirige o olhar para a Rússia e sorri. A Áustria se aproxima da Rússia e se posta ao seu lado. O marechal de campo e o general se encaram. Aproximam-se muito de frente. Cada um põe as mãos sobre os ombros do outro e se olham por um longo tempo. Depois de algum tempo, viram-se na direção da Rússia e da Áustria, enlaçando-se pelas costas. Todos, a Rússia, a Áustria, o general e o marechal de campo, se viram amistosamente para o casal. Então, o general e o marechal de campo se afastam deles, mantendo-se abraçados pelas costas e olhando para o chão. Depois de algum tempo, o marechal de campo se ajoelha e se inclina profundamente. O general se afasta e se coloca atrás da Rússia. A esposa chora. Heringer, vou deixar assim. Para os representantes, obrigado a todos. Para o casal, tudo de bom para vocês. Só um instantinho, Cláudio. Eu só quero fazer um parênteses aqui, porque isso é uma dúvida frequente, né, de alguns representantes, clientes nas constelações. Uma mulher grávida, ela pode participar de uma constelação? E é muito interessante que o facilitador verifique junto a essa mulher como ela se sente. Inclusive, às vezes,
falar, né, que é um campo que às vezes é delicado, que tem movimentos fortes, né? Logicamente ela não vai ser exposta, mas talvez emocionalmente ela possa ficar sensibilizada com esses movimentos. Quanto mais adiantada é a gravidez, mais sensível é a mulher. Ah, mas a criança, né, a mulher está carregando, pode ser afetada pela constelação? Evidentemente, né? Agora, não no sentido, né, negativo aí. Tudo que está acontecendo no corpo da mãe, esta criança está também recebendo, né? Por isso que é muito interessante, às vezes, quando a pessoa não conhece o campo das constelações, né? Não tem uma vivência nisso, vai uma primeira vez e já quer constelar, eu geralmente recomendo que ela apenas assista, né? Essa é uma recomendação minha, né? Assista, veja como é, veja como você se sente, né? E em outro momento, se você quiser, pode participar. Também com gravidez muito adiantadas, eu acho delicado, né? A constelação ou a exposição como representante no campo, porque nós sabemos que alguns movimentos são mais rápidos, mais ágeis, mais bruscos, né? E cabe ao facilitador também cuidar, né, da integridade dos representantes, né? Então, isso é um cuidado, né? Logicamente, estamos falando aqui de adultos, né? Mas, como facilitador, acho importante, às vezes, deixar isso claro para uma mulher, né, que está grávida, com uma gravidez avançada, que pode ser uma experiência emocionalmente forte para ela, ou, como representante, podem ter riscos no sentido dos movimentos. Se é uma gravidez ainda no início, não vejo problema nenhum. Tive algumas clientes que já vieram constelar em grupo, com 4 meses, 6 meses, e não relataram nada negativo, né? Elas percebem muita sensibilidade, né? Uma delas fala, né? Eu tô à flor da pele. Agora eu não sei se é esse campo ou se é meu estado, né? Que deixa tudo à flor da pele, e é fato, né? Elas estão muito mais sensíveis, e sim, a criança aí está captando isso, mas assim, a criança capta tudo, né? Através do corpo da mãe, né? Então, isso é uma orientação que eu faço. Não sei se a Cleusa faz ela diferente, se a Regina faz diferente, se o Eurico faz diferente. Eu sei que cada facilitador aí tem uma postura, né? Porque nós somos zeladores do campo, zeladores do nosso espaço terapêutico, né? Então, tem facilitadores que mudam aí algumas orientações nesse sentido. Mas é interessante que o Hellinger, ele deixa isso claro, ele percebe isso, e ele fala, né, teremos cuidado com você em atenção à sua criança. Fique tranquila, tudo sairá bem, né? E provavelmente o Hellinger, isso não fica claro aqui, mas ele não coloca ela como representante dela, como muitas vezes ele faz em constelações. Pelo menos eu nunca vi ele colocar grávidas no campo, e eu também não coloco grávidas no campo, né? Novamente, por causa dos movimentos e da sensibilidade, né? Então, isso é só um parênteses que eu quero fazer em relação a esta questão aqui. Em relação à Alemanha e Rússia, essa é uma história longa, né? E é interessante aqueles que têm, que querem pesquisar um pouco mais por que dessa superioridade do alemão em relação ao russo, ou do russo em relação ao alemão. Isso tem a ver com os conflitos, né? E aí eu não vou nem falar dos russos e dos alemães, mas da história daquela região, dos Cáucasos, dos bretões, aí entram os vikings também, quer dizer, os povos que ocupavam aquela região,
e, logicamente, dos vários conflitos que ocorreram, e graças a esses conflitos também, de como esses povos foram se formando, se ressignificando, se fortificando, né? Mas a gente tem muitas questões aí envolvendo a Primeira e a Segunda Guerra Mundial em relação à Alemanha e Rússia, e recentemente com a questão que aconteceu entre Rússia e Ucrânia. Lembro que eu estava conversando com meu pai e meu pai ele falou isso é um conflito antigo, né? Um conflito que já era esperado, porque é uma situação delicada na Europa, né? Quando a gente fala aí tanto da questão do russo quanto do alemão. Reginaldo, você está com a mão levantada, se puder ligar a tua... Sim, a gente precisa. Eu só lembro da outra Vera, que não é esse nome, então eu já vou remover também. Sim, boa. As duas A Veras que gente estão aqui. porque às vezes isso é hoje, na próxima semana não vai ter nada. E se a gente fecha, é de pessoas novas de estar chegando. Verdade. Mas vamos repensar. Ou de repente assim, ó, mesmo a gente tá gravando já, tá, gente? Até pra gente, mesmo eu como anfitrião ir admitindo, eu acho que já blinda isso de admitir o robô, né? Entendeu? Sim. Porque hoje com certeza foi um ataque de robô, muita gente. Provavelmente teve uma pessoa que já estava intencionada e ela liberou o Isso, programa de robô. aí é muita gente, a gente não dá conta. Sim. Então vamos retomar, respirando fundo, Sim. vamos para a paz. Vamos para a paz para falar da relação complicada entre russos e alemães. Eu acho que você mexeu com algum russo por aí, ó. Deixa eu te fechar o microfone agora. Pronto. Não, até porque o campo lá na Alemanha nós temos, né, muitos russos que vão, né, para Bad Reichenhall, e muitos russos se sentiam muito atraídos pelo trabalho que Bert Hellinger fazia. Depois a Dilena pode dar uma olhada, ou eu mando depois para a Dilena. Tem um vídeo no YouTube do Bert Hellinger fazendo na TV ucraniana uma constelação familiar. Está em russo, mas ele vai fazendo alguns movimentos e, apesar da gente não entender por causa da questão da língua, o trabalho que estava sendo feito lá era exatamente as relações delicadas entre a Ucrânia e a Rússia, tal como nós estamos vendo agora, né? Então, na verdade, se a gente estudar a história da Europa, né, desde do momento zero, né, zero antes de Cristo, depois de Cristo, quer dizer, toda a questão romana, as civilizações, os bárbaros que haviam lá, que eram vários povos diferentes, várias línguas diferentes, né? Essa configuração que a gente tem hoje, né? Tal, a Alemanha é assim, a Áustria é assim, a Rússia é assim, não é tão certa assim, isso mudou muitas vezes em questão de 100 anos, 200 anos, né? Até a questão da Áustria, que o Hellinger fala aqui, né? Que assim, a Áustria se considera alemã. A gente sabe disso na Segunda Guerra Mundial, né? Quando a Alemanha invade a Polônia, a Áustria já se anexa, ela se anexa à Alemanha. Então, existem questões aí que são antigas, né? Desses territórios, desses povos, dessas línguas, né? E sim, quando a gente começa a estudar as línguas, né, as características de algumas línguas, a gente entra em certas questões, em certos emaranhamentos, né? Um deles, eu acredito que a gente já chegou a comentar aqui, puxando um pouco para nós, né, no Brasil, né? Vocês já devem ter percebido isso, como a gente consegue entender uma pessoa que fala espanhol, mas quando a gente fala português com ela,
ela não entende a gente. E existe uma questão muito interessante da língua aqui no nosso território, né? Que o português veio, né? E a gente sabe que o português sofreu uma transformação, a língua portuguesa sofreu uma transformação com o tupi-guarani, com outras línguas nativas daqui, com a questão africana, quer dizer, houveram mesclas, mas o espanhol, ele foi proibido, né, de entrar por aqui, ele teve que fazer toda a volta lá por cima, né, por causa de Tordesilhas. E aí a gente percebe um certo ranço, uma certa dificuldade em relação a essa proibição, a esse bloqueio, a essa exclusão. Ah, Renê, você está viajando. Não, é uma reflexão sobre a questão da língua e talvez certas dificuldades, né? E a gente percebe isso, por exemplo, entre o alemão e o holandês. Existem questões entre Alemanha e Holanda. Existem questões entre a Alemanha, a Polônia, entre a Alemanha e a Rússia, né? E aí o facilitador é interessante que ele conheça um pouco a história desses países, desses povos, porque de repente ele vai entrar numa questão que, como a gente viu nessa leitura aqui, não é apenas uma questão de casal. O casal, a russa e o austríaco, estão emaranhados em algo anterior, né? Como quando Hellinger fala, por exemplo, do alemão e do judeu, né? Quer dizer, é importante nós sabermos, né, que da onde a pessoa vem, né, a sua religião, a sua etnia, o seu território marca ela, né, na sua história, na sua personalidade. Quem falava muito disso também era Carl Gustav Jung, né, quando ele falava, né, como suíço, né, ele falava nós moramos perto das montanhas. E isso afeta a personalidade do suíço. Ele falava, né, que os suíços tinham certas peculiaridades que tinham a ver com os Alpes, né? E a gente sabe, né? A geografia afeta, né? E isso passa de pai para filho, neto, bisneto, né? Então é muito interessante que o Hellinger traz uma questão de um casal e aponta para uma constelação de povos, entrando aí na temática, né, desse título aqui, russos e alemães. Então é interessante esse movimento aí. Podemos talvez ler mais um pouquinho, né? Eu me perdi da página, acho que a gente está na 70 aí. Não, me perdi. Aqui. É página 93. Desculpe, sim, 93. Vamos seguir mais um pouquinho, Cláudia, por favor? Exemplo, agora sou uma russa, do Congresso Internacional Movimentos para a Paz, Würzburg, Alemanha, 2001. Hellinger para Natasha. O que há com você? Natasha. Gostaria de resolver um conflito que há muito tempo está crescendo dentro de mim. Sou uma alemã da Rússia, nasci no Cazaquistão e há 9 anos vivo na Alemanha. O conflito é o seguinte: no Cazaquistão, minha pátria estava bem. Claro, não, estava bem claro para mim que eu era alemã e era tratada como tal. Agora que estou aqui, isso já não é tão claro para mim. Hellinger. Seu pai é de origem alemã? Natasha. Sim. Hellinger. E sua mãe? Natasha. Também. Hellinger. E os avós? Natasha. Também são de origem alemã, de ambos os lados. Gostaria de acrescentar que minha família sofreu muitas perseguições. Meu avô paterno morreu num campo de trabalhos forçados para alemães na Rússia. Os pais de minha mãe só voltaram para casa depois de passarem
5 anos separados nesses campos de trabalho. Durante todo esse tempo, não tiveram notícias um do outro. Minha mãe só tinha 3 anos de idade na época. Hellinger, creio que é o bastante para trabalharmos. Para Natasha, vou começar com seus avós. A cliente escolhe representantes para seus avós e Hellinger coloca os 2 casais, um do lado do outro. Hellinger para Natasha. Agora vamos colocar alguém para representar a Rússia. Quando Natasha escolhe uma mulher como representante da Rússia, essa é a mamãe Rússia. Hellinger coloca a representante da Rússia diante dos avós. A Rússia e os avós se defrontam por um longo tempo e se olham. O avô paterno de Natasha enlaça com um dos braços a sua mulher, e ele pousa a cabeça em seu ombro. Em seguida, Hellinger escolhe 3 representantes de soldados alemães e os posiciona lateralmente. Os avós paternos se abraçam. A Rússia olha para os soldados alemães e começa a tremer. Também os pais do pai olham como que hipnotizado os soldados alemães. Depois de algum tempo, relaxam o seu abraço. A Rússia se curva para frente e olha para o chão. Depois olha de novo para os soldados alemães. A representante da Rússia se ajoelha lentamente, apoia-se nos calcanhares, torna o olhar para os soldados alemães e prorrompe em soluços. Curva-se para a frente, voltando constantemente o olhar para os soldados alemães. A avó materna dirige-se lentamente para a Rússia. Quando ela se aproxima, a representante da Rússia se deita de lado no chão, dirigindo o olhar para os soldados alemães. A avó materna se detém, olha para os soldados alemães e recua lentamente. A representante da Rússia estende a mão para o 3º soldado alemão, que tem os olhos fixados no chão. Ela se aproxima dele engatinhando, ergue-se um pouco e levanta o olhar para ele. O soldado se curva cada vez mais e se ajoelha. Quando está prestes a cair, ela o enlaça com um abraço e o segura. Ele pousa a cabeça em seu peito. A Rússia olha para os outros soldados alemães. Também o segundo soldado se aproxima, coloca-se atrás dela, pousa uma das mãos em sua cabeça e a outra no próprio coração. O 3º soldado alemão se deita lentamente no chão, assistido ainda pela Rússia. O segundo soldado alemão respira fundo. Como se não suportasse a dor, afasta-se ao máximo para o lado, como se quisesse fugir da situação. Também o 1º soldado alemão aproxima-se e deita de costas entre a Rússia e os avós da cliente. A Rússia chega mais perto dele, mas então olha para o 2º soldado alemão que faz menção de afastar-se. Hellinger vai até ele, toma-o pela mão e o leva de volta para perto da Rússia. O 2º soldado alemão se ajoelha diante da representante da Rússia e se põe de cócoras. Ela se aproxima dele de joelhos. O 3º soldado alemão se ergue e senta ao lado do 2º soldado alemão. Faz menção de estender a mão à Rússia, mas não se atreve e a retira outra vez. Ambos os soldados alemães se inclinam profundamente até o chão diante da Rússia, enquanto um deles enlaça o companheiro com um braço. A representante da Rússia fica de pé e volta a olhar para os avós.
Eles inclinam a cabeça diante dela e o avô materno lhe faz uma profunda reverência. A seguir, ela se volta novamente para os 2 soldados alemães ajoelhados diante dela. Hellinger introduz Natasha na constelação, colocando-a diante da Rússia. Hellinger para Natasha. Olhe para a Rússia. Olhe para lá e diga a ela: agora eu sou uma russa. Natasha sacudindo a cabeça. Isso eu não posso fazer, Hellinger. Experimente, não faz mal. Natasha se debate longamente consigo mesma, então diz emocionada: agora eu sou uma... Natasha, agora eu sou uma russa. Hellinger, para o avô paterno. O que você sentiu quando ela disse isso? Avô paterno. Minha alma se expandiu. Hellinger, para a avó paterna. E o que você sentiu? Avó paterna. Também me senti mais leve. Avô paterno. Eu fiquei orgulhoso. Avó paterna. Deixo de bom grado que a Natasha se vá. De outro modo, seria violento demais. Avô paterno. Eu me sinto redimido. Hellinger, para o avô materno. E você? Avô materno. Não temos o direito de permanecer na Rússia. Avó materna. Eu tinha acabado de pensar. Tomara que ela consiga dizer isso. Fiquei muito emocionada. Eu também faço parte. Em seguida, a Rússia se posta diante de Natasha, aproxima-se dela bem devagar, centímetro a centímetro. Natasha ainda se fecha e mantém as mãos cruzadas diante do ventre. Faz menção de recuar, cobre a boca com uma das mãos e olha para o chão. Então se ajoelha e se inclina profundamente. A Rússia se inclina lentamente para ela, acaricia suas costas e a toma nos braços. Natasha soluça em alta voz. Hellinger para Natasha depois de algum tempo. Como se sente agora, Natasha? Estou extremamente irritada. A Rússia me passa uma sensação de consolo, mas não está certo. Hellinger, vou interromper aqui. Para o grupo. Aqui se manifestou uma coisa importante. As minorias precisam submeter-se e adaptar-se ao país que as acolhe. Qualquer outra atitude tem efeitos nefastos. Isso se chama humildade. Está bem, ficamos aqui. Obrigado, Cláudio. Lembrando que esse livro, né, de 2005, né, ele foi publicado em 2005, e aqui vocês veem uma constelação que só tem uma frase, né? A maioria dos movimentos são silenciosos, sem muita interferência de Bert Hellinger, porque ele estava trabalhando em muitas camadas aí, né? A gente percebe também que, né, voltando para essa questão de território geográfico, né, é muito interessante quando a gente, por exemplo, fala de Sigmund Freud, né, e a gente fala, não, Sigmund Freud é austríaco. Só que na época que ele nasceu, não era a Áustria lá onde ele nasceu, era parte da Varsóvia, né? Então, esses terrenos mudaram, né? Tinham questões geopolíticas e, às vezes, de repente, as pessoas se percebiam sob um outro governo, né? Isso, quem aqui talvez leu o livro A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera, vai perceber que ele fala, né, que de repente a cidade dele virou uma cidade russa, né? Houve uma dominação, né? E ele está falando de Budapeste e por um tempo russo, né? E com a questão da língua. E aí a mistura ao mesmo tempo da raiva, do remorso, do ressentimento e a dúvida, tá, eu pertenço a isso ou eu pertenço a esse outro? Né? A gente tem várias questões assim pelo mundo, ainda mais hoje, com os refugiados.
ou com aqueles que foram expatriados, expulsos, né? Aparece isso muito nas constelações, que a pessoa fala, eu não sei para onde eu vou e eu não me sinto bem onde eu estou. E às vezes ela fala de um sentimento que não é deste tempo, é de outro lugar, né? Com alguém aconteceu isso, né? De você não ter o direito de pertencimento a uma pátria, a uma etnia, a um povo. E, nesse sentido, os russos, os cáucasos, né, eles tiveram grande influência no território europeu, assim como outros povos, né? E, nesse sentido, às vezes, eu falar para vocês, eu sou 100% brasileiro, eu sou 100% alemão, provavelmente eu vou incorrer no erro, né? Eu sou nascido no Brasil, mas quantos me habitam e quantos se manifestam através de mim, através de meu corpo, né? E isso muitas vezes aparece numa constelação, né? Quando de repente uma pessoa se vê falando, eu agora pertenço à Rússia, e ela fala, eu não consigo dizer isso, eu não quero dizer isso, né? Então, quem em você não quer dizer isso? Quem em você não consegue dizer isso, né? Então, a gente tem os movimentos, né, sim, de arrogância, de prepotência, e sabe lá mais o que a gente não, o Hellinger ele não entra aqui exatamente na história traumática, mas a gente sabe que nos vários conflitos de povos que tem lá, e eu posso citar apenas a Primeira e a Segunda Guerra como a mais conhecida, mas a gente tem vários conflitos lá, nós tivemos aqueles que nasceram a partir de estupros, que nasceram a partir da dominação, né? Existem povos inteiros que surgiram a partir da violência e que através dessa força, né, que é uma marca, né, uma mágoa, uma humilhação, mas isso se tornou uma força, eles seguiram em frente, se tornavam um povo forte, né? Mas tem uma história, tem uma dor, tem coisas que às vezes não foram vistas, não são reconhecidas e que de repente, pum, aparecem, se manifestam, né? E talvez essas camadas na relação Alemanha e Rússia sejam muito antigas, né? Nós já falamos disso aqui, né? Se um dia vocês fizerem um teste gênico para ver da onde, né? Qual o lugar que vem os teus genes, vocês vão descobrir que não é do hospital onde você nasceu. Ah, nasci aqui no Hospital São Paulo. Não, ele vem de vários lugares, porque você é feito de vários ancestrais, né? De várias pessoas que, de certa forma, foram te formando, foram influenciando aí o teu material gênico, né? E, às vezes, essas pessoas, essas personas, esse material gênico, ele se manifesta como uma necessidade de espaço, de lugar, que se faz presente, né? Putz, mas eu não sei aquela história. Não, mas é o lugar que precisa ser olhado, visto, reconhecido, reverenciado, né? Logicamente, no tempo, a gente vê que esta cliente aqui, né, com o agora sou uma russa, ela fala, estou extremamente irritada. O Hellinger não passa a mãozinha na cabeça dela, não, pera, não, eu vou interromper por aqui, né? E a pessoa provavelmente ficou com isso. E isso é trabalhado, e a gente percebia isso. Muitas vezes o Hellinger fazia uma constelação num dia, e a gente via aquela pessoa no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia. Às vezes, no quarto, quinto dia, ela levantava a mão e ela trazia alguma coisa, ela trazia percepções, sensações. E nós que estávamos acompanhando, né, vocês que acompanham às vezes um workshop, sentado ao lado da pessoa, vocês de repente sentem dó, raiva, medo,
compaixão, né? Porque existem questões sintônicas acontecendo entre o seu corpo e a sua história, e aquele corpo e aquela história, né? E muitas vezes não é uma coisa aqui, né? Não, na maioria das vezes não é aqui, não é racional, não é inteligível, né? Eu não consigo destrinchar, mas eu tomo consciência que, de repente, por algum motivo, eu e o Celso, nesse momento, a gente está numa conexão, né? E essa conexão tem uma sensação, e eu falo para o Celso, pô, Celso, aconteceu isso, e o Celso, eu também. Nossa, né? E aí cada um do seu jeito vai processar, vai lidar com esta informação. E talvez a gente volte a se encontrar, talvez essa história continue ou não, né? A gente sabe que muitas histórias que aconteceram com Bert Hellinger seguiram seu rumo e o Hellinger não foi atrás, né? Tipo, e aí, meu, o que está acontecendo? Não, ele deixava isso seguir. Outras histórias a gente teve a oportunidade, anos depois, né, de acompanhá-las, de ouvi-las, de escutá-las, né? Conheci Marcos lá na Alemanha, né? É interessante isso, né? Você vai conhecer um brasileiro lá na Alemanha, né? E a nossa conexão, as nossas reflexões deram match, né? E nós não somos na mesma família, né? Havia uma sintonia, haviam pontos onde a gente falava, pô, isso pegou em mim, pegou em você, e às vezes pegava numa pessoa que estava do lado que era russa. E apesar da gente não falar o mesmo idioma, a gente, né, língua de sinais, um inglês meio capenga, um espanhol, a gente passava impressões, sensações, né? Novamente, que nem acontecia com Marcos, que não colocava o tradutor para sentir Bert Hellinger, sentir o alemão. E realmente, né, de alguma forma, aquilo entrava nele, né, passava por ele. E eu percebia isso também num campo com russos, com poloneses, com chineses, como tem certas coisas que você começa a pegar que não são a língua, não são a racionalidade por trás daquilo, são as posturas, são as sensações, são a sinergia que se forma naquele momento. Por favor, Cláudia, você é de verdade, pode se manifestar. Você não está no YouTube, né? Por favor, Cláudia. Não, não, você está falando isso, Renê, eu me lembrei de uma constelação que eu participei na pós, que foi assim, que me marcou, nem me lembro o tema da constelação, não me lembro nada da constelação. A única coisa que eu me lembro era que eu estava fora da constelação, assistindo a constelação, e tinha uma representante. A representante chorava e eu chorava, a representante ria e eu ria. Mas, assim, eu estava totalmente sincronizada com ela. Tudo que acontecia com ela acontecia comigo. E foi impressionante, assim, tanto que eu me lembro só disso, né, nessa constelação, né? Como que passa só pela sensação, né? E tanto que eu não entendi, né? Ficou lá no meu corpo registrado, mas eu não lembro de nada dessa constelação, não lembro nem qual que era o tema, nada, nada, nada. E a gente percebe isso, né? A Sophie reforçou isso várias vezes aqui no Brasil, né? E ela falou, eu não estou trabalhando só com quem está sentado aqui do meu lado, eu estou trabalhando com todos vocês. Se vocês estiverem conectados aqui, eu estou trabalhando com cada um e todos vocês. E era isso, a gente percebia isso, e tinha vezes que a gente desconectava conscientemente, né? Então, o Marcos, a Renata, eu, tinha vezes que a gente saía mesmo, a gente levantava, saía do ambiente, porque aquilo estava, de certa forma, nos impactando, estava nos movimentando, e a gente precisava processar isso de uma outra forma, né? Por isso que quando você está lá, né? A Sofia lá falando, você está lá anotando, e ela vê que você está anotando, ela fala, e aí? Né? Você está conectado aqui comigo ou com o teu caderno aí?
E sim, né? Muitas vezes, quando eu estava no caderno, eu estou conectado aqui, eu estou conectado com a forma como eu estou processando aquelas informações, as conexões que eu estou fazendo, né? Mas, sim, Cláudia, a gente pode ver isso muitas vezes no campo, né? Essa sinergia, essa sensibilidade, e que não tem uma explicação racional. Você sentiu isso? Não sei, né? Eu senti algo, né? Eu dei lugar a uma sensação no meu corpo, né? E isso é transformador, né? Na psicologia a gente falaria é catártico, né? Talvez não só somaticamente, porque a catarse é somática, talvez não somático, talvez espiritual, né? E aí eu não sei em que seara eu estou indo aí. Aí a gente precisaria de alguém mais, talvez com mais percurso, mais jornada para falar isso. Hellinger talvez apontaria, sim, né? Estamos num campo espiritual, né? O ponto, né? Eu sou um porque nós somos um. Agradeço a sua pergunta, Cláudia. Eu vou, nesse momento, encerrar aqui. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aí o atento acompanhamento, né, da Helena Júlia, né, no cuidado aqui com o grupo, né, rápida, né, e nós vamos provavelmente alterar algumas coisas aqui no grupo, até para preservar, né, esse momento de estudo, e as trocas que acontecem por aqui, né? Lembrando que tá sendo gravado, então sim, muitos desses ataques também, né, estão gravados e existem registros de todas as entradas nesse grupo, né? Como a Sônia muito bem falou, né? Estamos num serviço pago, né? Então aqui existem também formas, né, de denunciar, dá para denunciar, né? Não que seja o nosso foco, mas, né, nós queremos preservar que vocês todos possam ter um acompanhamento. Então, eu, como estou hoje como condutor aqui dos estudos, peço desculpas a todos vocês pelo que aconteceu, né? Fugiu de nosso controle, mas realmente não é algo que incentivamos ou que desejamos aqui. O grupo é aberto a todos, né? Mas prezamos pelo respeito entre todos, né? Então, passo a palavra aí para Helena Júlia. Cláudia, muito obrigado pela sua leitura. Obrigada, Renê, obrigada, Cláudia, obrigada a todos por voltarem. Num primeiro momento, eu acho que eu vou habilitar a sala de espera. Então, para as próximas reuniões, eu vou admitindo, né? E se de repente tiver alguém que tem o hábito de participar, vocês conhecerem, já avisam, tá bom? Que às vezes demora um pouquinho, mas assim pelo menos a gente limita, principalmente se for robô, tá? E aí, por exemplo, eu comecei a pôr eles na sala de espera, então se a pessoa tiver que voltar de novo, ela não vai, aí eu não vou admitir, que aí fica mais fácil, tá? Muito obrigada a todos, uma boa noite e até semana que vem, Cleusa. A Cleusa está em todas, que bom, ai que delícia. É isso aí. Uma boa noite, gente. Boa noite, E até a pessoal. Boa próxima. noite. Boa noite, Boa pessoal. noite. Obrigado. Obrigada pelo cuidado, Helena. Imagina, obrigada eu aí pela paciência.